Bom, hoje é dia 7/10/2025, às 15 horas e 38 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento e, de fato, vem um comentário, mais uma vez, do José Valverde. Né? Ele está fazendo várias perguntas a mim. Né? Eu faço sempre comentários quando eu posso, faço vídeos. Quando eu vejo que o comentário é pertinente, eu faço vídeos respondendo. Porque esses comentários que eu respondo em vídeos também servem para as outras pessoas absorver o conhecimento, a informação. Então eu faço esses vídeos não só para responder o José Valverde, mas também curiosidades, informações pertinentes que servem para outras pessoas que acompanham os meus vídeos nas redes sociais. Sem delongas, o comentário do José Valverde é o seguinte: Hitler estudou Nietzsche e Darwin. A ideia do super-homem não foi inspirada no Nietzsche? Bom, esse é o comentário do José Valverde, né? E é um comentário que é compartilhado por outras pessoas aí, inclusive. Só que eu tenho digamos, um contraponto para falar sobre isso, certo? E aí eu peço que vocês acompanhem nas redes sociais, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar no Ubermensch. Sabe o que é Ubermensch? A ideia do Ubermensch é além do homem, ou super-homem, certo? Que esse super-homem, ou além do homem, é uma ideia que foi evidenciada nas obras de Friedrich Nietzsche, ok? Mas não tem nenhuma correlação ou relação com a eugenia, racismo ou supremacia racial. Não tem. Veja, é isso que muitas pessoas falam, né? Que a ideia de raça ariana, a ideia de super-homem, né? Que basicamente tem algumas características do nazismo, tem a ver com as ideias nietzschianas. Não tem nada a ver. E é por isso que eu faço questão de fazer vídeos para trazer o conhecimento às pessoas, porque, infelizmente, há um preconceito gigantesco de muita coisa, certo? Entre as pessoas mais conservadoras, que tenta, muitas vezes, trazer uma informação que não é pertinente para solidificar os seus pontos exatos, seus pontos partidários, ideológicos. Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas muitas pessoas têm esse tipo de característica, né? Então, a ideia do Ubermensch, que é além do homem, ou super-homem, como é bem conhecido, que está inclusive na obra de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ela não tem nenhuma relação com a eugenia, racismo ou supremacia racial desenvolvido por Hitler. O conceito de fato que é de Nietzsche propagado é um conceito mais metafísico, ético e não biológico ou político. Está dando para entender? Por exemplo, Friedrich Nietzsche, eu digo isso porque as minhas obras, pessoal, as obras, eu tenho muita influência das obras de Nietzsche. As minhas obras acadêmicas, elas têm muita influência de Nietzsche. Então eu tenho que ler Nietzsche constantemente. Tá dando para entender? Então não tem nenhuma correlação. Nietzsche propõe o Ubermensch, certo? Como ideal de superação interior. A superação interior. Eu ultrapasso esses obstáculos existencial, né? Criando um valor pessoal, um valor intrínseco, certo? Então, Nietzsche propõe a ideia, o Ubermensch, como ideal de superação interior. Um indivíduo que cria os seus próprios valores depois da morte de Deus. Lembrando, a morte de Deus é porque a morte de Deus que Hitler falou, não é o que o povo fica aí propagando, não. A morte de Deus é porque os valores cristãos foi perdendo força na Europa. Eu já expliquei, fiz um vídeo explicando esse tipo de coisa. Cria seus próprios valores depois da morte de Deus. Isto é, após o colapso, certo, das bases morais tradicionais cristãs na Europa. Se lembra que eu fiz um vídeo a respeito disso? Então, trata-se de autossuperação existencial, não de dominação sobre outros povos. A ideia de Hitler é a dominação sobre outros povos. A ideia da raça ariana, da supremacia racial. E a ideia de Nietzsche é autossuperação existencial. Veja como é diferente. O homem é algo que deve ser superado. Você vê isso na obra Assim Falou Zaratustra, certo? Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Você observa aqui, o super-homem nietzschiano aqui é uma metáfora filosófica da evolução moral e espiritual, e não um projeto político-racial que foi desenvolvido por Hitler. Então, assim, eu vejo muita gente falando muita coisa, mas não é bem assim não, meu caro amado. Entendeu? Infelizmente, os conservadores, eles deturpam muita coisa aí. Então, não é bem assim.
Darwin falava de evolução natural, não de superioridade racial. Por quê? Veja só, eu vou falar uma coisa aqui. Quando se fala de Nietzsche, porque Nietzsche foi contra a crença cristã por diversos motivos, que não estes que são apresentados pelos próprios cristãos, então os cristãos ou os conservadores, eles começam a trazer pontos históricos que não têm solidez, para desmerecer a obra de Nietzsche, para desmerecer a figura e o personagem de Nietzsche dentro da história. Entende como é que acontece? Então, Charles Darwin, por exemplo, ele descreveu em A Origem das Espécies, que foi um livro que foi lançado em 1858 ou foi em 1859, nessa faixa aí. Não tenho certeza, mas eu creio que foi em 1859, certo? O processo de seleção natural, o livro dele. Um mecanismo descrito da biologia, correto? Sem valor moral ou hierárquico, certo? Ele nunca propôs que uma raça humana fosse superior à outra, que é a ideia de Hitler, certo? O que Hitler e o nazismo fizeram foi uma distorção pseudocientífica, conhecida como darwinismo social, criada por políticos e sociólogos, como, por exemplo, teve um indivíduo que eu até li o livro dele, que foi Herbert Spencer, e não pelo próprio Darwin. Darwin estudava espécies. Hitler aplicou uma ideologia sobre as raças. Aqui, que é Darwin, é ciência. E o outro é a ideologia deturpada da ciência. É totalmente diferente. Outro ponto importante, Hitler, ele instrumentalizou Nietzsche e Darwin. Hitler não estudou profundamente Nietzsche. Pode ter certeza disso que eu estou falando aqui. Ele usou frases isoladas, manipuladas pelo movimento nazista, e principalmente pela irmã de Nietzsche, a Elisabeth Fossten. Pode observar aí. A Elisabeth Fossten que era uma pessoa que era da família de Nietzsche, a irmã, e ela era inclinada ao nazismo. Então a gente tem que entender essa questão histórica para não deturpar a situação, certo? Ela era antissemita e simpatizante ao nazismo. Ela editou os manuscritos do irmão Nietzsche para encaixar sua filosofia na propaganda do Terceiro Reich. O Nietzsche nazista é, portanto, uma invenção política posterior, não uma leitura autêntica do próprio filósofo, um grande filósofo. O verdadeiro Nietzsche era antinacionalista e anti-autoritário. Nietzsche, ele desprezava o antissemitismo e o fanatismo nacionalista, base do nazismo. Por exemplo, em Genealogia da Moral, em suas cartas, o Nietzsche, ele ironiza os patriotas alemães e os chamava de gente pequena e ressentida. Logo, o verdadeiro Nietzsche seria, na prática, um crítico feroz do próprio Hitler. Por exemplo, teve uma frase que ele falou a seguinte coisa: o nacionalismo é a doença infantil da humanidade, parafraseando o espírito do pensamento nietzschiano. E concluindo todo esse pensamento que a gente está fazendo aqui nesse exato momento, indagando, questionando, né? O que a gente pode, de fato, concluir referente a esse tipo de coisa? Portanto, dizer que Hitler se inspirou em Nietzsche e Darwin é uma simplificação histórica equivocada, extremamente equivocada, meu caro amado. Nietzsche falava da transcendência do homem por si mesmo, não de eliminação dos inferiores. Darwin descrevia no seu livro A Origem das Espécies, 1859, os processos naturais. Ele não usava como justificativa moral. Repetindo, Darwin, ele descrevia os processos naturais diante do seu livro A Origem das Espécies, de 1859. É ciência aqui. Já Hitler, ele usa como justificativa moral. Hitler, por sua vez, ele deturpou ambos para legitimar uma ideologia totalitária, racista e genocida. Entende? Então, assim, eu não posso dizer aqui para você que Hitler, ele pega as ideias de Nietzsche e de Darwin. Me desculpa, isso aí não tem fundamento nenhum. Não tem. Se tivesse, eu realmente faria um vídeo falando explicitamente sobre isso, mas não tem. Entendeu? Então, Hitler não falava a lógica de Darwin e nem muito menos de Nietzsche, né? Nietzsche nunca quis manipular uma raça em detrimento da outra. Não, isso aí não existia. Isso é uma ideia específica de Hitler. E, aliás, uma ideia muito baseada em um pastor da Alemanha,
E eu ainda vou fazer um vídeo, um pastor protestante da Alemanha, ainda vou fazer um vídeo para explicar tudo isso. Para vocês entenderem que esse pensamento de extrema-direita é uma doença na sociedade. É uma doença. E a gente está vivendo, nos dias atuais, simplesmente pessoas com essas características. Essa doença está sendo propagada no Brasil, essa doença está sendo propagada dentro das igrejas, essa doença está sendo propagada entre os lares mais conservadores ao extremo, e você tem que observar que essa influência vem lá de trás, entende? Vem lá de trás, e é importante que as pessoas tenham consciência disso, entende? Porque o pensamento aí de extrema-direita, meu amigo, o extrema-direita, se a gente não se segurar no banquinho, a coisa vai virar, no tempo de Bolsonaro, daquela forma que a gente passou durante a pandemia. A gente vai passar por situações difíceis, né? E votar essa era bolsonarista, meu amigo, eu não quero isso para a minha vida. Só eu sei o que eu sofri, e particularmente eu sei que essa influência bolsonarista e de extrema-direita encontra-se dentro da sociedade e deve ser combatida. Infelizmente, a gente vive em cima dessas ideias deturpadas sobre a realidade entre os extremistas de direita. Um abraço, professor Rafael Nascimento.